Robôs que substituem os soldados no campo de batalha, veículos de combate de controle remoto e aviões pilotados por inteligência artificial. A alta tecnologia usada na guerra existe há muito tempo, pelo menos no cinema. Na década de 80, o mundo vivia o auge da Guerra Fria. Estados Unidos e a então União Soviética já tinham sofisticados arsenais de bombas atômicas. O medo de ataques nucleares aterrorizava os governos e alimentava a indústria do entretenimento. O filme Jogos de Guerra foi um sucesso de público e crítica em 1983. O ator Matthew Broderick deu início a uma promissora carreira no cinema ao interpretar um gênio da computação que acidentalmente acessa os servidores do Departamento Americano de Defesa e simula um ataque de mísseis contra os Estados Unidos. Nada além de ficção. Na mesma época, Hollywood arrecadava fortunas nas bilheterias, explorando a ideia de que as máquinas iriam destruir a sociedade como conhecemos. A história se repete há séculos. Um conceito que surge na imaginação é perseguida pela ciência até se tornar realidade. O que um dia foi fantasia, agora é manchete de jornal. Um dos principais temas do noticiário internacional hoje é a disputa de fatos e versões entre o Irã e os Estados Unidos. A Casa Branca acusa o regime dos ayatolás de ter bombardeado a maior petrolífera do mundo na Arábia Saudita. A República Islâmica nega envolvimento no caso. O que se sabe, com certeza, é que a destruição foi causada por drones e mísseis teleguiados. Não havia nenhum piloto a bordo dos aviões que participaram do ataque aéreo. Os disparos das bombas foram feitos a partir de controles remotos instalados a milhares de quilômetros do alvo. Os drones são tão eficientes que passaram a ser usados pelos maiores exércitos do mundo há mais de 10 anos. Os primeiros modelos foram criados para vigilância e espionagem. Com a modernização do equipamento e o aumento da capacidade de voo, os aviões autônomos se tornaram um fundamental instrumento de guerra. A classe mais comum, que é a classe do Predator americano, por exemplo, ele gerou vários similares pelo mundo, não é? Ele, a princípio, pode carregar qualquer coisa como até 200 quilos de carga de ataque. E ele tem um sistema eletrônico muito avançado, tá? Que permite que ele seja controlado, por exemplo, ele é pilotado, digamos, ele está sendo utilizado contra alvos no Afeganistão, tá? A base dele pode até estar no Afeganistão, mas poderia, por exemplo, sair de um outro país, tá? Ele vai cumprir uma missão no Afeganistão, sai de um outro país e está sendo pilotado, por exemplo, no interior dos Estados Unidos. O piloto dele está a 12 mil quilômetros, 17 mil quilômetros de distância, tá? E essa talvez seja a grande vantagem, não é? Quer dizer, você não expõe o seu pessoal. Os de vigilância, ainda uma outra situação. Os de vigilância podem permanecer muitas horas no ar, alguns deles podem permanecer por até quase 40 horas no ar. Existem alguns que vão poder permanecer por vários dias, né? Altitudes muito elevadas, na faixa de 39, 35, 39 quilômetros, né? Com sistemas ópticos extraordinários, digitais, e fazendo vigilância e reconhecimento sobre áreas muito grandes e com grande precisão. Esses estariam operando de uma maneira linkada às versões de ataque, às versões armadas, né? Então, a dimensão deles se dá por aí. Eles são muito difíceis de serem detectados, não exatamente, mas enfim, por que os sistemas antimísseis, que são muito avançados, por que eles não conseguem interceptar? Porque eles têm maneiras furtivas de voar, muito baixo, muito lento ou muito alto. Há recursos que permitem que ele não seja facilmente detectado. As armas de precisão, sim. Né? Quer dizer, então, toda vez que a gente vê com muita frequência essa expressão sendo usada, é que a
ataques cirúrgicos, né, bombardeios cirúrgicos contra determinados alvos. Isso não significa, quer dizer, vamos entender o que quer dizer essa frase. Quer dizer que você faz chegar até o ponto exato que você quer a carga de ataque que você está lançando, que alguém está lançando contra um determinado alvo. Então, não é aquela coisa de tem é um prédio dentro de um prédio numa rua numa determinada cidade, né? Isso não significa que não tenha danos colaterais, quer dizer, os prédios em volta não serão atingidos? Claro que serão. Você vai ter efeitos, você vai ter baixas civis, o pessoal que está... Sim, claro que sim. Acontece que o ataque vai chegar até o prédio que você quer que ele chegue. Quer dizer, então, quando você diz que o ataque é cirúrgico, é porque ele é preciso, ele chega até exatamente o ponto que você quer. Alguns tipos dessas armas de precisão, eu acho que não estou exagerando em dizer que você pode escolher se ele atinge o prédio por cima ou pela porta. Entende? Quer dizer, você pode chegar a esse nível de precisão hoje em dia. Com isso, as armas se tornam menores, menos com capacidade, existe já um tipo específico de arma, de bomba inteligente, que é essa que procura o seu próprio alvo, ou de mísseis, eles têm um volume um pouco menor, levam uma carga explosiva menor, porque ele vai chegar exatamente aonde você quer, portanto, ele vai produzir um dano colateral menor. Mas ele é apenas isso, não é que ele não tem dano colateral, ele é um dano colateral menor. Tá? Então, eu acho que a coisa mais impressionante que a gente tem hoje em evolução é isso. Agora, do ponto de vista estratégico, ou seja, as armas de grande capacidade de destruição, essa coisa toda, eu acho que o diferencial, e aí apenas começa a chegar aos arsenais internacionais, principalmente das superpotências como Estados Unidos, Rússia e China, são as armas de hipervelocidade. Por que que elas serão diferenciais? Hoje, se houver um ataque nuclear, por exemplo, entre qualquer das superpotências, o tempo de demora entre o disparo de um míssil e a chegada dele ao ponto onde ele vai lançar sua carga explosiva, atômica, né, varia, dependendo do tipo de míssil, e varia entre 30 e 40 minutos. Dependendo, com armas de hipervelocidade, você vai diminuir isso pela metade. Se essas armas estiverem embarcadas em submarinos na metade da distância, isso vai cair para 7 minutos. Se esses submarinos estiverem posicionados mais próximo do continente do país que está sendo atacado, vai cair para 2 minutos, o que torna qualquer tipo de defesa inviável. Isso muda completamente o cenário internacional. Isso é importante. O próximo passo da automação é substituir o piloto, mesmo aquele que controla a aeronave remotamente, por uma máquina. A inteligência artificial usada na aviação de guerra, por enquanto, só rendeu bons enredos ao cinema. Assim como no filme, a discussão é sobre os limites da ética. That information is wrong. He tried to kill me. Quão seguro é permitir que um computador decida qual alvo atacar? A guerra tem regras também, né? Você transgrediu a regra, o país autor do que aí vira um atentado, né? ou do crime, ou da infração, ele é processado, e os autores também, pessoas físicas envolvidas, né? Agora, quando você tiver um robô, você vai ter que ser estabelecido um processo que eu acho extremamente complicado para você decidir quem é que autorizou, em que circunstâncias, qual foi o colegiado, como é que isso foi envolvido. E da maneira hoje, como você, por exemplo, numa coalizão em que um país faz a vigilância, o outro promove o ataque e a decisão é tomada por todos os envolvidos. É muito complexo. Eu acho que não existe ainda um arcabouço jurídico para contemplar essa novidade toda. Por exemplo, um exemplo bem prático, tem uma reunião de líderes de um movimento terrorista num determinado lugar, aí você manda um drone armado para aquele lugar para fazer um ataque. A filtragem máxima ainda hoje é essa. Tá? Então, provavelmente você vai ter que ter mais filtros, né, para estabelecer bem. Então, naquele lugar está tendo uma reunião, os líderes estão lá, nós temos que... Mas espera aí, onde é isso? É no meio de um mercado.
As pessoas estão no mercado, vão morrer, haverá mortes, haverá feridos, haverá danos colaterais. Como é que você filtra isso? Então, a gente ainda não tem, eu acho que não é que não sabemos como fazer, não tem, ainda não existe. Isso vai ter que acontecer. Atualmente, o que a gente tem? A gente tem sistemas capazes de identificar alvos, eles mandam essa informação para uma central, mas existe uma pessoa por trás da decisão de dar o disparo, né? De dar o tiro e, de fato, fazer o bombardeio ou o disparo contra uma pessoa. Então, atualmente, a decisão de atacar ainda pertence a pessoas. Existe a tecnologia, essa tecnologia já existe, para que um drone, por exemplo, identifique o alvo e tome a decisão de atacar sozinho com base em inteligência artificial. Mas isso ainda não é usado. Então, pelo menos por enquanto, essa questão ética ela ainda pertence, em última instância, a seres humanos. Se isso for passado para os sistemas autônomos, você tem uma série de implicações, por exemplo, em caso, por exemplo, que um drone mate civis, de quem é a responsabilidade? É do programador que fez o sistema, do produtor do drone, enfim. E aí, no fim das contas, basicamente, o que você faria seria destruir o drone. Já que ele deu errado, você, né, destrói aquele sistema, mas ninguém seria responsabilizado. Então, isso gera uma série de implicações éticas. Artigos acadêmicos disponíveis na biblioteca da Universidade de Cornell, no estado de Nova York, apresentam os estudos da Força Aérea Americana para a aplicação de sistemas autônomos em aviões de combate. A tecnologia em questão é a conhecida inteligência artificial, em especial com o recurso machine learning, ou seja, com os computadores sendo capazes de aprender novas manobras e criar soluções a partir da interação humana. A gente tem que pensar em que tipo de guerra vai ser combatida nos tempos atuais. Esse tipo de armamento, quando a gente pensa em dissuasão, a gente pensa muito em dissuasão contra outras forças armadas. Então, em combates que envolvem forças armadas de um país contra as forças armadas de outro país. Mas o que a gente observa nos anos 2000, se a gente observa guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, a gente vai ter uma configuração de guerra que envolve forças armadas contra forças armadas, mas envolve também forças armadas contra grupos insurgentes. Então, essas novas tecnologias, elas vão ter um papel muito importante na forma como as guerras vão ser lutadas no futuro, mas a gente também não pode imaginar que elas vão ter um papel tão grande assim nesse tipo de combate contra insurgentes. Na verdade, o que a gente observa é que, às vezes, uma tecnologia muito sofisticada, ela acaba não tendo o desempenho esperado quando você vai para esse tipo de guerra, que às vezes é chamada de guerra assimétrica. E, às vezes, o país que tem as melhores tecnologias não necessariamente se dá bem nessas guerras assimétricas, nessas guerras contra insurgentes. Basta a gente pensar, talvez o exemplo mais famoso do século XX, se a gente pensar na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham um poder de fogo avassalador, mas contra o tipo de guerra que os vietnamitas do norte e os vietcongues estavam combatendo, toda essa tecnologia ela acabava não sendo tão eficaz assim. Então, essas tecnologias, elas com certeza vão ter um papel importante, mas a gente não pode superestimar o papel que elas vão ter no tipo de guerra que provavelmente vai ser combatida no futuro. A lista dos exércitos mais bem preparados, tecnologicamente falando, são os mesmos que começaram o século XXI na vanguarda da capacidade bélica. E claro que não se trata de nenhuma coincidência. Quando se incorpora um armamento, se incorpora uma doutrina, uma estrutura militar e uma estrutura social de produção. Mas não só isso, sino que también se incorpora un enemigo. Quiero decir, aquel que me vende o armamento no me entrega o soft de on y off. Ese botón de on y off que habilita o deshabilita a tecnologia fica com ele. Portanto, eu não poderei usar nunca esse armamento contra os amigos daquele que me vendeu. Mas não só não posso usar o armamento, também não vou poder vender meus produtos como a soja, como aconteceu, por exemplo, com aqueles barcos carregados de soja que iam para Irã e que foram parados no porto de Paranaguá. É decir, que quando eu consumo uma tecnologia de defesa, não só consumo uma tecnologia, sino que consumo uma inserção internacional. Si esa tecnología es útil para vencer batallas,
Normalmente los militares tienen una idea de que sí, se sienten mejor con la última tecnología, se sienten más iguales a las grandes potencias, mas de fato cuando analizamos históricamente aquel país que posee la tecnología más de punta, que son los Estados Unidos, no menciona ninguna guerra. Es decir, tiene entrado en prácticamente todas las guerras de la segunda mitad de dos séculos, más la segunda mitad de dos séculos XX, y todas las guerras contemporáneas, mas no venció ninguna. Y no venció ninguna inclusive en guerras donde aparentemente se estaba enfrentando a estructuras primitivas, tecnológicamente primitivas, como por ejemplo en Vietnam. Normalmente las personas se refieren a la guerra de Vietnam como a derrota de la tecnología por la barbarie, mas no fue una derrota de la tecnología por la barbarie, fue la victoria de una tecnología adecuada sobre una tecnología inadecuada. Venció a reflexión estratégica más sofisticada contra una estrategia definida por una doctrina do material bélico, es decir, fue o instrumento que determinó las relaciones estratégicas y no a reflexión estratégica que definió cuál era el instrumento que podría vencer. Por tanto, no es aquel país que domina a mejor tecnología que va a vencer, sino aquel que tiene más voluntad de vencer, que tiene un pueblo decidido a resistir y que tenga una capacidad estratégica o una sofisticación estratégica como para vencerla. No a toda, en la historia de la estrategia, normalmente los pensamientos estratégicos más refinados son los países más fracos en las relaciones de fuerza. Porque aquel que tiene suficiente tecnología o capacidad militar como para ir a una guerra, no precisa sofisticación, él manda cantidades de armamento. Mas quien vence a guerra não é o armamento, sino a determinação. Quando um país como os Estados Unidos, ou a Rússia ou a China vende armamentos para outro, é evidente que ele não vai vender para um país que ele acha que vai vir a ser um oponente. Você vende para países que, pelo menos nesse momento, parecem razoavelmente alinhados com os seus interesses, não parecem ser ameaças. Só que as circunstâncias mudam ao longo do tempo. Então, basta a gente lembrar que os Estados Unidos treinaram uma parte dos combatentes que depois eles vão ter que enfrentar na guerra do Afeganistão. Então, quando o Afeganistão foi invadido pela União Soviética, no final da Guerra Fria, os Estados Unidos contribuíram para o treinamento dos afegãos. E depois, nos anos 2000, os próprios Estados Unidos vão combater contra as forças afegãs. Então, o que a gente precisa entender é que os contextos mudam. Então, um país, quando ele vende os armamentos, ele vai vender para quem ele acha que não é uma ameaça. Mas o contexto pode mudar e aquele comprador do armamento ele pode vir a ser uma ameaça. O resultado vem dos investimentos dessas nações para se manterem no topo da lista das forças armadas que são referência no campo de batalha. Estados Unidos, Rússia, China, e aí como efeito colateral, tá? Numa escala, digamos, se você fosse considerar só arsenais, só estoques, numa escala bem inferior, mas você teria também Israel, Irã, e com alguma boa vontade, Reino Unido. Embora os Estados Unidos sejam um símbolo das forças armadas mais bem equipadas do mundo, a China cresceu enormemente em número de militares e capacidade técnica. O chamado Exército Popular de Libertação, hoje, tem o maior contingente de soldados do planeta. E não é apenas o tamanho das tropas que impressiona. Pequim investiu muito na inovação dos seus equipamentos. A China vem trabalhando em modelos de drones de pequeno porte, mas de alto potencial destrutivo. Os chamados Blowfish A2 já estão sendo vendidos para outras nações. A vantagem deste aparelho, que é difícil de ser detectado por radares, é a capacidade de executar ataques programados. Em realidade, o drone ainda não foi testado numa guerra. É decir,
embora durante o governo Obama, por exemplo, se faziam mais de 140 voos por dia, não era uma guerra declarada. Guerra es declarada cuando se declara la guerra y las partes se transforman en beligerantes. Normalmente los drones se utilizado en situaciones de control territorial, de vistoría, de análisis del territorio y lo que se llama en términos claros de las relaciones internacionales, asesinatos internacionales. Es decir, porque cuando se mata una persona en otro país, sin ter declarado una guerra, es un asesinato. En la guerra, obviamente, matar o morrer es parte de la guerra y es simplemente comercio de la guerra. No existe asesinato en la guerra. Existen crímenes de guerra cuando no se obedecen a las leyes humanitarias que rigen los conflictos. Mas lo que está aconteciendo en la contemporaneidad son conflictos en los cuales son utilizados drones, son utilizados mísseis en situaciones de guerras no declaradas, es decir, donde ni aparece o emisor da morte. Voltando para a terra firme, a criatividade dos projetistas de armas, de novo, parece mesmo ter saído do cinema. A maior indústria privada de armas da Rússia, por exemplo, exibe na porta da empresa o protótipo de um robô que já vimos na ficção. Os americanos, por sua vez, estão muito mais perto de trazer a fantasia para a realidade. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos já implementou um sistema de autodefesa de tanques de guerra. Sensores instalados no veículo de combate são capazes de interceptar disparos no ar, como se fosse uma espécie de campo de força. O treinamento dos soldados também foi todo reformulado para que novos recursos tecnológicos fossem integrados aos uniformes. Além dos coletes de proteção e capacetes, os óculos de realidade aumentada passaram a ser um item obrigatório. As lentes permitem videochamadas, visualização de mapas e acesso a informações estratégicas. Então eu acho que a gente teria que primeiro diferenciar uma guerra entre grandes potências. Uma guerra entre grandes potências envolveria muita tecnologia espacial, provavelmente. Talvez uma das primeiras ações numa guerra dessas seria tentar inviabilizar as telecomunicações do oponente e inviabilizar os sistemas de satélites de reconhecimento do oponente. Uma guerra entre grandes potências teria muita atividade cibernética para tentar prejudicar as linhas de comunicação, de comando e controle. E possivelmente você vai ter armamentos de grande porte. Se for uma guerra entre grandes potências, a gente pode pensar aí o uso de armas nucleares. Uma guerra entre grandes potências é uma coisa improvável no atual contexto. Então, a gente pode vir a ter guerras entre dois estados, mas vão ser dois estados menores, ou um estado grande e um estado pequeno, dificilmente duas grandes potências. Nesse contexto, as novas tecnologias teriam um papel grande? Com certeza. Como é que eu imagino isso? O país com a maior tecnologia usaria muito tecnologia, por exemplo, de satélites, para fazer reconhecimento, coleta de informações, identificação de alvos. Isso junto com uma tecnologia aérea, incluindo o uso de drones, de aeronaves não tripuladas, que seriam usadas tanto para reconhecimento, coleta de informações, identificação de alvos, quanto para bombardeios, ataque ao solo, apoio às tropas em solo. Essas tecnologias elas vão ser incorporadas, mas elas não são uma solução perfeita. Como eu falei antes, às vezes o país que tem as melhores tecnologias, ele tem um pior desempenho em guerras assimétricas. Tem uma pesquisa de um pesquisador americano, ele escreveu um artigo que se chama, curiosamente, Nenhum ser humano foi ferido na conduta dessa guerra. Fazendo um trocadilho aí com aquela ideia dos filmes que não machucam animais. Só que esse tipo de guerra é um cenário muito improvável. Uma guerra lutada só por robôs é muito improvável, porque se tem um objetivo político realmente relevante em jogo, as pessoas vão primeiro lutar com robôs e na hora que os robôs forem destruídos, elas vão lutar com o que sobra, que é o corpo humano.
E em guerras assimétricas isso é muito claro, porque a parte mais fraca ela não vai ter dinheiro para ficar investindo em tanta tecnologia, em robôs, em sistemas aéreos autônomos. Então, basicamente, quem vai lutar são os seres humanos. Lutando em guerras contra insurgentes, as tecnologias de ponta acabam tendo um desempenho pior. O que pode entrar com muita força? Inteligência artificial, por exemplo, para identificação de alvos, reconhecimento de pessoas. Isso eu acho que vai ter um papel muito importante. Mas os sistemas autônomos, eles ainda têm uma série de problemas do ponto de vista do que pode ser feito com eles. Inclusive do ponto de vista ético, porque se a gente pensar em sistemas que têm capacidade de identificar os alvos e atirar sozinhos, isso ainda não está acontecendo. Isso ainda tem uma série de implicações éticas que fazem com que a decisão de adotar sistemas plenamente autônomos seja adiada.